Um ano de Califórnia. O que eu vou dizer da Califórnia, né, cara? A Califórnia foi o lugar que eu me apaixonei, assim. É o lugar onde eu cheguei e eu tive aquele baque que nenhum dos outros estados que eu já visitei, né? Como Illinois, South Carolina, Flórida, já fui para Washington DC, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Rhode Island, já fui para Colorado, já passei pela Pensilvânia, eu já fui para muito lugar aqui, mas esse lugar aqui foi o lugar que tocou meu coração, a Califórnia. Apesar de ter um custo de vida muito alto, que é o que todo mundo que tá aqui fala, que aqui a gente paga para viver isso aqui. É muito incrível. Tem muitas escolas boas, por exemplo, dependendo do lugar que você more. O lugar que eu moro também é muito fantástico, não tenho nem o que falar, né? Você pode pesquisar, Newport Beach. Falando em português é Newport, P-O-R-T, Beach de praia. Mano, esse lugar é incrível. Então eu sou muito suspeito para falar da Califórnia. O único problema da Califórnia realmente é o preço. As coisas aqui são muito absurdas, assim, fora do comum. E eu acho que, como mora muito bilionário, milionário aqui ao redor, eu acho que eles querem mesmo que os preços fiquem elevados para que eles acabem afastando o restante da galera que não tem muitas condições de viver aqui ao redor. Mas a gente vê muita coisa falando sobre a Califórnia, sobre os roubos, sobre os assaltos, sobre o perigo. Só que não é em todo lugar. Assim como em Massachusetts, por exemplo, tinha vários lugares que a gente até ficava com medo de andar, né? A gente chegava no ambiente ali e a gente já ficava meio estranho. Opa, ambiente estranho aqui. E perto de Lambson, inclusive, que é um lugar pequeno. Aqui na Califórnia é do mesmo jeito. Tem alguns lugares que é meio barra pesada, mas tem outros lugares que é maravilhoso e lindo. Eu começaria aqui na Califórnia, né? Pra poder começar a minha vida. Mas, ainda assim, eu continuo falando que Massachusetts é o melhor lugar para se começar, né? Massachusetts também deu um pedaço do meu coração. Acho que foi lá que eu vivi tudo. Foram 7 anos e meio lá, né? Conheci pessoas, fiz amizades, vivi muita coisa, conquistei muita coisa, né? Massachusetts, eu tenho uma impressão de Massachusetts como se fosse de casa, sabe? Eu olho para Massachusetts e eu vejo casa. Essa é a impressão que eu tenho, casa. Sabe quando você sai de casa para poder ir para outro lugar? Lá eu sinto esse sentimento que eu tenho sobre Massachusetts. É o mesmo sentimento que o Brasil? Não, porque quando você passa um tempo fora, quem tá fora vai me entender. Meio que você não se sente pertencente de nenhum lugar. Tem essa tese aí de muitas pessoas. Só que eu me sinto muito pertencente daqui dos Estados Unidos. Muito pertencente daqui. Eu sou suspeito a falar também, né? Quem conhece a minha história sabe. Esse aqui é um sonho de criança, viver aqui. Falar inglês é um sonho de criança. Então tá aqui pra mim é uma realização o tempo todo. Quer dizer, Vitor, então que você vai morrer nos Estados Unidos, pode ser que você não queira ir pra outro lugar e tal. Não é isso que eu estou falando. Possa ser que eu dê a louca e, sei lá, queira passar uma época no Brasil ou morar na Europa. Já cogitei várias vezes assim, né, no futuro, assim, não tão distante, em passar uma época não nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, pra mim, foi algo almejado e planejado tintim por tintim, né? Então a Califórnia, pra mim, é um lugar onde você tem muitas oportunidades. O polo tá aqui, Por mais que a gente vê, o tempo todo o jornal tá falando, as empresas estão saindo da Califórnia, o custo muito alto, mas o polo tá aqui, não adianta, gente. O polo está aqui. Aqui você vê as pessoas trabalhando em coisas diferentes. TI, business, você vê as pessoas fazendo conexões, você vê as pessoas almejando coisas gigantescas assim, sabe? É onde a galera tá realmente aqui. Eu vejo que tem muita oportunidade para quem quer empreender aqui, né? Aqui é o lugar de você criar a sua empresa e você prosperar. Porque aqui o custo de vida é alto e todo lugar, presta atenção, todo lugar que o custo de vida é alto, o que acontece? Paga mais, gira mais grana e é isso aí.
Então, tipo assim, porque o custo de vida é alto, gira mais grana, tem mais oportunidade e o povo pensa alto. Então, se você for cobrar um serviço, por exemplo, que eu dei até o exemplo da Flórida, quando eu abri a empresa lá, eu cobrava o serviço para as pessoas, cobrava $500 por mês, que é um valor, tipo assim, muito barato. E as pessoas achavam caro na época, né? Quando eu cobrava isso. Já aqui, você vê que as pessoas já estão acostumadas a ter o custo de vida alto. Então, automaticamente, o preço da mão de obra, dos serviços, são mais elevados. Então, quando o lugar já tem essa tendência das coisas serem um pouco mais elevadas, automaticamente as pessoas já estão acostumadas com esse sistema, então paga mais, elas pagam o serviço de fato, porque sabe que o Estado é desse jeito. Só que pra mim é muito, ainda assim, olhando pra quem já morou em Massachusetts, ainda assim é muito absurdo as coisas, sabe? Você vai no mercado e, tipo assim, você sente mesmo assim no bolso. Sente muito no bolso. Na questão da gasolina, você sente no bolso. Aqui o galão já chegou a bater $6 o galão, né? Sendo que Massachusetts só abastecia 3. Fui pro Colorado esses dias visitar os amigos nossos. A gente achou de 2,59. Então, olha o galão de 5 para 2,59 é o dobro. Então, a gente sente mesmo essa questão do custo de vida. E aí, os americanos que eu sempre converso aqui, né, fazendo Lyft, né, o Uber aí, para quem não conhece, passageiro, todo mundo fala que a gente paga pela vista. A Califórnia é um lugar onde você tem o deserto aqui perto, montanhas com neve aqui perto, praia aqui embaixo, Disney, você tem parques infinitos, restaurantes infinitos. Você tem novidades aqui, tem um sorvete maravilhoso, que é o sorvete do Joey. É um sorvete que só tem para esse lado de cá, né, nessa região. Não conhecia, é maravilhoso. É um sorvete que é tipo uma raspa de gelo e misturado com... Nossa, mano, não tem como explicar. Então, tipo assim, eu sou apaixonado nesse lugar aqui, eu sou suspeito a falar. Só que talvez esse ainda não seja o meu destino final. Vocês sabem que eu sou desgarrado, né? Eu sou um cara que gosta de explorar, né? Quando a gente mudou, o meu filho sentiu bastante de Massachusetts para Flórida. É o maior, principalmente, né? Pelas raízes que ele tinha feito. E tem sentido através dessas mudanças. Só que eu, como o cara que sempre provê a questão familiar, eu tenho que pensar num todo, né? Não é só numa coisa. A decisão que eu tomei para poder vir para Califórnia, por exemplo, e todas as decisões que eu tomei não foi baseada em uma coisa só, tipo, eu quero viver uma experiência nova, sem pensar nas consequências, até porque eu tô arrastando todo mundo junto comigo. É uma outra perspectiva. Mas talvez aqui não seja o ponto final. E talvez a gente mude daqui novamente para um outro lugar, onde a gente tente almejar outras coisas. Porque literalmente a experiência da Califórnia foi ver algo novo, né? Sair da Flórida ali, que foi algo para mim decepcionante, como eu falei no outro vídeo. Só que aqui foi algo que eu não me arrependo zero. E tipo assim, foi uma das melhores experiências de vivendo aqui nos Estados Unidos e morando e vivenciando. Foi aqui na Califórnia. Então eu sou apaixonado nesse lugar, sou muito suspeito de falar. Mas, tipo assim, a gente sempre tem que balancear e ver, como eu falei, o todo, né? Ver o que a gente quer para o nosso futuro, ver se tá dentro do que eu tô almejando, vendo se a rota que eu tracei para mim está correta. E de vez em quando a gente tem que ajustar. E eu sou um cara que eu não tenho medo de recomeçar, vocês já perceberam isso. É o terceiro estado que eu tô morando. E talvez não seja o ponto final, não seja aqui que eu me instale mesmo. E eu tô também pretensando no futuro não viver só assim, eu quero viver literalmente por aí, né? Essa é a minha pretensão no futuro. Mas não recomendo para começar. Recomendaria mais ou menos. Eu acho que você pode vir para cá e começar, mas pode ser um pouco mais dificultoso. Lá em Massachusetts, como tem esse desbalanço do ganho para o que você gasta, eu acho que para respirar inicialmente, lá ainda assim continua sendo melhor. Mas a Califórnia para mim foi de 0 a 10, nota 13. Porque, não, 13 não, né? Porque 13 é o número
do azar aí no Brasil, tô zoando. Mas, tipo assim, ultrapassa os 10. Eu gostei muito desse lugar mesmo. Se inscreve no canal, já esquecendo de falar, se inscreve aí no canal, dá o like e vamos pro próximo vídeo.